essas lajes elas não precisam de vigas. Pode passar aí. Como é feita? Primeiro, as bolhas, né? Elas são feitas de plástico. As esferas são ocas, sendo utilizado plástico reciclados em algumas fábricas. É interessante esse ponto de plástico reciclável, porque isso faz com que seja mais sustentável, né? E é uma maneira de reciclar e reduzir menos dano à natureza. Agora vamos falar um pouco sobre as formas. As formas de que é feito essas lajes. O primeiro é o tipo A, elemento filigre. Essas daí são as famosas pré-laje. Diz respeito à utilização de laje de 60 milímetros de espessuras, pré-fabricadas e coloca os modos reforçados junto às esferas plásticas. É realizada a montagem dos painéis e são adicionadas armaduras de reforço e barras de ligação entre as placas, para depois disso vir a concretagem e finalização do método. Esse método, por permitir uma adaptação mais fácil para qualquer tipo de projeto, é o método mais comum de ser utilizado da laje Bobodeck, mas precisa de um guindaste móvel para o posicionamento dos elementos pré-moldados por conta do seu peso. O tipo B, módulos reforçados. Os módulos reforçados é um método construtivo com uso de módulos que consiste em posicionar as esferas em umas gaiolas de aço, da mesma forma que está sendo mostrado ali na segunda imagem, e assim formar os módulos sobre as formas convencionais de madeira, provocando a croquetagem em dois estágios. No primeiro estágio, é feita a cobertura com 60 milímetros de espessura para evitar que as esferas flutuem no concreto. No segundo, é preenchido a laje por completo. Esse tipo de laje é melhor utilizado em reformas de pisos, térreos e em casos de difícil acesso, já que os módulos podem ser transportados e posicionados manualmente. As placas prontas. Esse terceiro método de construção de laje Bobodeck painéis que já são prontos, entendeu? Essa terceira imagem que o Thiago está mostrando aí com o mouse. Que são lajes concretadas em fábrica e entregues no local da construção. Já são prontas, necessitando apenas realizar o içamento e posicionamento em obra. No seu local de posicionamento final, que as armaduras de flexão são conectadas às barras de ligação entre as placas posicionadas para que haja perfeita união entre elas. Esse tipo de método é aplicável para os apoios e em uma só direção, necessita de inclusão de vigas. Nesse método aí já precisa de ter vigas, porque ela já vem pronta e você só posiciona ela e faz a concretagem das vigas também. Pode passar, Thiago. Tá, eu vou falar sobre primeiramente os materiais, né? Felipe aqui, boa noite para todo mundo. Assim, desprezando eu vou falar aqui sobre mais os materiais para fazer na hora, né? É os mesmos materiais, mas só que a execução da que é pronta é diferente, né? Ela basicamente são três materiais: o aço, as esferas de plástico e o concreto. O aço, ele tem que ter uma resistência de pelo menos CA60 ou superior, que é para resistir aí é o equivalente a uns 600 MPa, né? E o aço ele é colocado de dois jeitos na armação: horizontalmente, né, nas malhas embaixo e por cima das esferas, e também verticalmente em viguinhas diagonais que são para sustentar a altura, né? As esferas de plástico, elas são ocas e são feitas de material reciclado, igual o Gerson falou, de polietileno de alta densidade, né, também conhecido como HDPE. E o concreto é feito com cimento Portland padrão, né, um agregado máximo de 3/4 de polegada e sem nenhum plastificante, né, que não é necessário na mistura do concreto. Pode passar, Thiago. A execução, né, desprezando assim a parte daqui já as pré-lajes que já são prontas e chega pronta é só instalar. Primeiro, a primeira parte é o escoramento, né? Essas lajes elas usam de 30 a 35% menos escoramento do que obras normais, né? E isso vai de muitos fatores,
ela não faz uso de vigas, estruturalmente falando, né, como nas lajes nervuradas, ela também não precisa disso. Pilares, reduz muito, tem registro de obras de usarem até 50% menos de pilares, porque esse tipo de laje aguenta vãos muito grandes, muito grandes. Economicamente falando, é recomendável fazer vãos de até 7 metros, mas assim, tecnicamente aguentaria mais, mas aí já ficaria inviável, né, financeiramente falando. E com a redução desses fatores estruturais, também reduz no escoramento. Depois disso vem a montagem dos painéis, né, que são as formas que vão por baixo, só posicionar um do lado do outro, é bem simples. Depois as armações complementares, que nessa parte vai ser colocada as malhas de ferro, as formas laterais, as esferas e tudo. E depois, por último, a concretagem, que é feito de forma usual, né, como uma laje maciça normal. E tem o mesmo tempo de cura do concreto padrão. Pode passar, Thiago. Então vamos lá, minha parte agora. Bom, eu particularmente, eu vou dar um pouco da minha percepção quando a gente estava fazendo essa pesquisa, esse trabalho, eu só vi vantagens nesse método construtivo, né? Ele foi desenvolvido lá na Holanda, né, na Europa, e todos os ensaios de resistência, de resistência ao cisalhamento, flexão, deflexão e etc., todos eles superam, né? Quando você coloca o parâmetro economia e execução, todos eles superam pelo menos o nosso método construtivo brasileiro tradicional. Né? Eu não sei até que ponto ele já está sendo incorporado, mas assim, eu particularmente só vi vantagens, né? Eu vou estar listando alguma delas aqui. Redução do peso da laje, né? A relação de redução que os ensaios mostram, né? Os ensaios de laboratório, os testes feitos, é que para cada 1 quilo de plástico que eles usam na confecção das esferas, eles economizam 100 quilos de concreto. Né? Então, eles utilizam no final de 30% a 50%, dependendo do desenho da edificação, de 30% a 50% menos concreto, né? Diminuindo em 35% o peso morto da laje. Ou seja, diminuindo esse peso morto, a gente diminui a necessidade das vigas e diminui a necessidade dos pilares. Né? Eles reduzem a diminuição do concreto não só na laje, né? Mas também nos outros elementos estruturais que não vão ser necessários por conta da carga menor que está sendo feita por conta dessas lajes, né? Logo vem a eliminação de vigas e pilares. Ele é ambientalmente adequado, ou seja, é um processo construtivo verde, porque ele utiliza, teoricamente, o plástico reciclado para fazer essas esferas e reduz a utilização de concreto, né? Então, para cada 5 mil, só um parâmetro técnico que nós temos no trabalho escrito aqui, para vocês verem um pouco da análise comparativa, para cada 5 mil metros quadrados de laje bubble deck, o responsável pela construção, ele pode economizar 1.000 metros quadrados de concreto, 166 viagens de caminhão, ou seja, ele economiza também na logística, porque ele não vai precisar estar transportando concreto de um lado para o outro, 1.798 toneladas de carga de fundação, ou seja, para cada laje bobodeck que você está utilizando, a relação seria 19 estacas a menos na fundação, então você economiza também na fundação por conta da diminuição da carga, e 1.745 gigajoules de energia utilizada na produção e transporte do concreto, que significa menos 278 toneladas de emissão de monóxido de carbono na atmosfera. Ou seja, ela economiza não só no material, mas ela reduz a eliminação de poluentes na atmosfera. Então, assim, todos os parâmetros dela são melhores do que o método tradicional. Né? Você tem mais agilidade na obra, porque a partir do momento que você já tem isso aí já previamente construído, já traz esses módulos, você vai só encaixar ali como se fosse um Lego, né? E tem a fabricação fora do local da obra. Então, você desobstrui o canteiro de obras. Você vai reduzir esses custos. Entretanto, você vai aumentar a necessidade e os custos logísticos, que são justamente o transporte e a mobilização dessas placas, sejam elas pré-montadas, seja tipo A, tipo B ou tipo C, né? Você vai aumentar a necessidade de transporte para fazer essa montagem.
e vai ter que aumentar o espaço no canteiro de obras para posicionamento dos maquinários que vão fazer esse encaixe dessas vigas. Mas, de toda a sorte, assim, nós podemos visualizar todos esses parâmetros, todos esses critérios específicos dessa laje. Eu, particularmente, né, o meu parecer de estudante de engenharia, eu só vi vantagens. Né? Ela realmente tem a parte de resistência, né, os vazios que são criados pelas esferas já são bem similares às técnicas de vazio de lajes que nós já temos, só que ela é muito mais rápida e muito mais, ela diminui um pouco a redução do ciclo total de cura, né? A exemplo do que eu vou estar falando aqui depois, de 10 para 4 dias, né? Que eu vou estar mostrando aqui. E aí, pessoal, para terminar, algumas obras famosas, tanto no Brasil e no mundo, que utilizaram o sistema Bubble Deck, utilizaram, né? O Centro Administrativo do DF, que está até hoje parado lá, né? Não sei por quê. Garagem do Terminal 2 do Aeroporto Internacional Tom Jobim, a ex-sede da empresa Odebrecht, e a Millennium Tower na cidade de Roterdã, na Holanda, que eu vou estar enfatizando um pouquinho. Essa Millennium Tower é o segundo maior edifício de toda a Holanda. E ela foi o primeiro e se tornou um ícone, né, revolucionário, utilizando não só o Bubble Deck, mas outros sistemas construtivos verdes. Mas ela utilizou basicamente bastante o Bubble Deck. Ela conseguiu reduzir o ciclo de curagem, né, de acordo com o material que a gente pesquisou, para cada 10 dias de necessidade de curagem do concreto, ela reduziu para 4. Então, ela reduziu significativamente o prazo de entrega da obra, foi entregue muito antes do prazo, da previsão do prazo, e conseguiu reduzir em 50% as vigas, caso ela fosse projetada com o sistema tradicional. Então, ela foi realmente um divisor de águas aí que mostrou realmente a eficiência e a qualidade desse sistema. Então, eu acho que seria isso aí, pessoal, né? Se o pessoal do grupo tiver mais alguma coisa a acrescentar, claro. Essa daí foi o primeiro edifício utilizando o Bubble Deck. E o principal foco dele na construção era a agilidade na obra. Então, como o Thiago falou aí, reduziu 4 dias. Isso aí numa obra é muito. Cada dia, cada concretagem de cada laje, né? Então, aí você soma. Quantos andares tem mesmo, ô Thiago? Acho que tem uns 32, né? Alguma coisa assim. Deixa eu puxar aqui. São 35. 149 metros de altura. Isso. Então, aí você vê o tanto de dias que economizou, né? Utilizando o Bubble Deck. A rapidez desse material é absurda. Estima a possibilidade de até 1.500 metros quadrados de laje por dia. É absurdo. Pois é, realmente, a gente viu que realmente ela só tem, assim, numa visão mais leiga, ela só tem vantagens. Sem falar também no layout flexível, né? Tem como fazer lajes circulares, curvas, redondas, tudo isso, né? A flexibilidade dela com as instalações é absurda. Sem contar que ela tem um ótimo desempenho térmico, acústico, estética, tem como usar acabamento de material. Cara, é muito incrível esse material. Tipo, eu fiquei encantado mesmo de fazer esse trabalho. Eu queria fazer 2 observações. Ali na sede da empresa da Odebrecht em Salvador, foi a primeira a ser executada aqui no Brasil, né? E aí a sede vendeu a Odebrecht vendeu essa sede. E outra observação que eu ia fazer é que tem uma fábrica aqui em Brasília de laje Bubble Deck, das pré-lajes Bubble Deck. Não só isso, Gerson, é a única da América Latina, aqui no DF. Pessoal, os colegas aí, né, que não participaram do trabalho, tem algum comentário a fazer? Importante interagir aí. O que vocês compreenderam aí do trabalho, a apresentação do material, já tinham ouvido falar? É importante aí, eu vou fazer uns comentários, mas gostaria de ouvir o comentário de vocês aí também. Então, professor, eu fico abismado por causa que essas coisas são muito, como é que fala? Como é que eu posso falar? Elas são boas e não, por que elas não são muito usadas no mercado da construção? Não é que ela não é usada, ela é usada,
Tudo depende da instalação, por exemplo. Aqui no DF tem uma fábrica, na verdade, ali no Polo JK, essa fábrica do Bubble Deck, e nós não temos notícia de outra fábrica dessa, né? Então, você imagina uma obra Bubble Deck lá no Rio Grande do Sul, teria que transportar daqui para lá ou buscar uma fábrica mais próxima da Argentina, Uruguai, para onde estivesse, né? A tecnologia, apesar dela não ser exatamente, ela não é de ontem, mas também ela não é de 30 anos atrás, ela é relativamente nova. Então, ela ainda está em processo de comunicação com o mercado, né? O pessoal aí, os colegas apresentaram as vantagens aí do Bubble Deck, e eu gostaria ainda mais um pouco, eu ainda quero falar mais sobre ele, mas gostaria que houvesse aí dúvida dos colegas para perguntar para o grupo aí. Alguém mais? Professor, se me cabe uma observação, assim, uma observação que eu acho que nós observamos, muito provavelmente até respondendo a pergunta do Alisson aí, eu acredito que ela não foi ainda totalmente incorporada, primeiro, porque ela, apesar de não ser muito antiga, ela também não é tão recente, né? Mas ela tem uma exigência de logística muito grande, que é uma coisa que não é particularmente um forte nosso aqui na cultura brasileira, né? Esses processos logísticos, assim, até onde eu conheço, eles a gente deixa muito a desejar, né? Então, mas acredito eu que a partir do momento que se organize e realmente o empreendedor ele veja uma redução do custo, uma redução do tempo que é perceptível nesse processo construtivo, muito provavelmente ela vai ganhar mais espaço. Uma visão, uma observação que eu faço aí, acredito que seja relevante. Eu concordo com o Thiago. É que nem é isso que a gente falou. Essas coisas a maioria dessas construções que a gente apresentou no final, tudo bem, não são exatamente construções recentes, né? Depende do seu ponto de vista. Tem ali 5, 7, se eu não me engano, a mais antiga, se eu não me engano, de 2009, né? Mas você tem que ver que as outras opções estão aí no mercado há décadas. E até realmente ter uma transição do costume de técnica construtiva sobre isso, eu acho que é um processo que vai levar um tempo. Ainda mais que nem o professor falou, a acessibilidade em outros lugares do Brasil é bem baixa, né? Como, por exemplo, a sede da Odebrecht que foi lá em Salvador, a gente pode imaginar, na época a produção deve ter sido toda aqui, deve ter sido um gasto bem maior para transportar daqui para lá, mas foi uma aposta que a Odebrecht fez, a maioria dessas construções foi a Odebrecht que fez, né, e ela apostou bem na época no Bubble Deck. Então, eu acho que é uma técnica que ainda vai demandar um tempo para o mercado se acostumar, mas é isso. A gente, no caso das obras que a Odebrecht ela produziu, a gente tem essa fábrica do DF aqui, mas é uma fábrica que você pode montar em qualquer canteiro de obras, né? E é muito comum isso, né? Então, assim, essa distância para obra de vulto, né? Obras grandes, compensa montar a fábrica, você monta, mobiliza, faz toda a estrutura e depois desmobiliza a fábrica. Você não tem que precisaria para fazer? As formas metálicas, um pórtico para sacar, o deck para poder carregar as placas, botar em cima das carretas. Na verdade, não tem muita dificuldade de você montar uma fábrica dessa, sabe? Então, se a obra tiver um tamanho que compense isso, né? Então, é possível fazer. Mas uma coisa eu vou perguntar para vocês, qual que é a altura final da laje? Vocês têm esse dado aí? Sim, só um momentinho. Só para a gente colocar uma... Enquanto o Thiago Cassa aí, eu queria fazer uma observação que nem o senhor falou, não é muito complicado de se fabricar, né? Talvez a única complicação assim seria na questão das esferas, né? Mas eu acredito que dá até para ser fabricado no local da obra, se você conseguir as esferas, né? Porque não é muito complicado, é só feita a armação. No caso dos módulos, é preso às bolhas, às esferas no aço, né?
Faz tipo uma gaiolazinha e prende as esferas. As esferas, certamente aqui no DF não fabrica, ele deve trazer isso de algum lugar, né? Compra, manda produzir, injetar essas esferas. Não sei se aqui eles fazem, né? Tem uma obra bem recente aqui no DF, em Bubble Deck, que está ali no SIG. Não sei se vocês tiveram oportunidade de conversar com o pessoal da obra. Fica bem próximo ao eixo monumental ali, mas no setor de indústrias gráficas ali. É uma obra que em um mês, eu acho que entre 40 dias, eles montaram todas as lajes. Também não era uma obra muito grande, já tinha uns 7.000 metros quadrados, então foi de laje, talvez um pouco menos aí, né? Quem Doutor, construiu, sim. sim, pode terminar, depois Não, pode falar. é sobre a altura, né? Isso varia do vão, né? Eu estava querendo achar aqui de novo o gráfico, mas assim, você diz o menor, o mais padrão mesmo? Pode falar, a altura mínima. De vãos de 7 a 10 metros que usam bolas com um diâmetro de 180 milímetros, né, 18 centímetros, a laje fica com acabamento de 23 centímetros. Mas pode variar. Vãos ali que podem ir até 18 metros, a laje vai ficar com 45 centímetros. Né? Varia, varia o tamanho das esferas, tem 28, 34, 39, depende dos vãos, o peso próprio, o concreto, varia, tem isso tudo, né? Então, professor, só para complementar, por critério normativo, ela vai variar de 23 a 45 centímetros. Entretanto, dependendo de processo específico, a norma fala, ela pode ir de 51 até 60 centímetros, né? Isso, igual o Felipe falou, né? Variando tanto a armadura quanto a esfera. Eles têm, no nosso trabalho escrito, isso está muito bem desenhado lá. Tem, inclusive, o parâmetro normativo da relação distância por altura, né? E os critérios de aumento e a relação pelo vão a ser vencido, né? Tá tudo lá muito bem descrito, mas é exatamente isso que o Felipe falou, de 23 a 45, e ultrapassando isso, dependendo dos critérios específicos, a norma permite de 51 a 60, mas aí são critérios bem específicos. Então, aí eu vou colocar uma questão para vocês, para vocês ficarem encantados aí com as vantagens, né? Vou falar algumas coisas aqui para a gente discutir. Vamos imaginar que a gente estaria fazendo uma obra no sudoeste, noroeste, um prédio de 6 pavimentos, que é o normal que a gente tem aqui no DF, né? No plano piloto, né? Então, você tem pilotis, dois subsolos, normalmente, tem um pilotis, você tem 6 pavimentos tipo, uma cobertura e uma casa de máquinas lá em cima. Um prédio padrão nosso, né? Nós, aqui no DF, nós temos um limitador, que é altura. Então, existe altura gabarito para os edifícios nossos do plano piloto. Para as outras áreas tem também, mas é maior do que a do plano piloto. Então, você tem lá, por hipótese assim, por exemplo, 30... vamos fazer uma conta rápida aqui. Três vezes 6, 18. Vamos dizer que a gente tem uma altura, eu não lembro exatamente qual que é o gabarito do plano piloto, mas vamos dizer que é 24 metros de altura. Então, 24 metros de altura, para fazer 7 pavimentos, eu teria 7 lajes. Essas 7 lajes teria, no mínimo, 23 centímetros de altura, tá certo? 23 vezes 7, eu teria 1,61 m, somando todas as alturas. Numa laje do padrão de obra, normalmente, uma laje maciça, a gente, via de regra, ela dá em torno de 18 centímetros. Aí, do ponto de vista de pé direito, pé direito livre, eu teria 5 centímetros a menos no meu vão. Vocês conseguiram visualizar o que eu estou querendo falar?
Sim. Então, você perder 5 centímetros de altura no vão, aí você começa a ter problema, por exemplo, de instalações. Porque a laje Bubble Deck, as instalações, elas não são embutidas, tem que ser instalações aparentes. Você pode fazer instalação aparente, mas aí você, se você fizer a opção de fazer forro, é mais alguma altura que você perde. Então, aí é uma desvantagem dela. Ela te limita a uma certa altura. Quando você não tem problema de pé direito, aí pode ser que ela ganhe de lavada das demais. Porque o sistema construtivo realmente ele é muito bom. Toda construção que tem forma de arco ou de esfera favorece muito a questão estrutural. Então, você reduz bastante a questão dos esforços, né? Você passa a ter mais esforço de compressão do que flexão em função do sistema arco e do sistema esférico, né? Então, por isso que você consegue grandes vãos. É como se você tivesse feito uma treliça. E essa forma esférica, né? Ela favorece muito isso. Se você pegar a mesma área e fazer como quadradinha, já não funcionaria, né? Porque você teria, vê se vocês conseguem visualizar. Eu troco a esfera, o mesmo volume da esfera, por um volume quadrado, um cubo, né? Para fazer a vez da esfera, eu boto lá um EPS, por exemplo, de isopor. Então, a minha laje ficaria toda quadriculada. O sistema quadriculado, do ponto de vista estrutural, é muito pior do que esse sistema esférico. Então, essa sacada de botar as esferas dentro da laje, realmente é muito bacana e você consegue realmente ter vãos maiores, né? Então, num edifício de garagem, por exemplo, onde eu tenho 2 a 3 vagas, né? Que eu tenho que livrar o pilar, então 2,5, 2,5, então o meu vão seria 7,5. Então eu tranquilamente com ela venceria esse vão de 7,5, 3 vagas entre pilares, né? Poderia ir para 14, para 15, né? Então, que seria, aí aumentava um pouquinho a espessura. Então, é realmente uma laje, o acabamento também do concreto, né, a parte onde fica para a forma, é muito bacana também. Assim, se for a opção um concreto aparente, fica muito legal. Eu fui visitar essa obra do SIG e fica um concreto bem bacana, assim. E lá eles fizeram as instalações todas aparentes, então você vê a laje, e a laje não houve necessidade de fazer nenhum reparo na laje, porque por conta a forma é uma forma metálica, concreto com bastante argamassa, fica uma superfície muito bonita depois de pronta, né? Então realmente ela tem essas vantagens. Agora, imagine também fazer uma obra onde você tem um subsolo. Então você teria que levar um guindaste lá para baixo para fazer a montagem dessas lajes. Aí eu já veria uma dificuldade também. Então, apesar de ter muitas vantagens, a gente também tem dificuldades na construção, que ela é montada com guindaste. Então, você pega um guindaste, tira da carreta e já joga, né, se tiver uma logística bacana, just in time. Vem da fábrica, a carreta para e você já tira da carreta, já vai botando, lançando em cima dos pilares e fazendo essa montagem aí bipavimento, né? Então, é uma montagem de Lego mesmo, né? A obra é muito mais limpa, a quantidade de escoramento, vocês falaram aí, mostrou o item de escoramento, comparado com uma obra convencional, você elimina bastante a questão do escoramento, né? Ele tinha muita madeira para Até fazer. 95%. E isso do ponto de vista da obra, é muito interessante, né? Que, inclusive, por exemplo, para fazer uma obra convencional, eu tenho que tirar toda a forma, todo o escoramento, para mim começar, por exemplo, a fazer as instalações aparentes, né? Eletrocalha, tubulação de esgoto. Essa não, ela já vem pronta, a própria laje é a pré-forma, né? Ela já é a laje, não tem madeira. Os escoramentos, é escoramento pontual, então é bem livre.
Então, você, a partir do momento que você montou a laje e fez o concreto em cima, né, a concreto da capa, que ainda vai um concreto lá na capa, você já pode estar trabalhando embaixo nas instalações, fazendo a infraestrutura toda, né? No convencional não tem como, você tem que esperar a desforma para você fazer isso. Então não dá para fazer coisas que possam quebrar a hora que você for tirar o escoramento, essas coisas, né? Mas a infraestrutura toda de instalações você pode fazer. Então realmente é uma laje muito boa. Agora, questão de custo, aí a gente teria que também fazer uma conta, né? Apropriar, para ver se realmente ela é mais econômica do que a outra. Haja visto que esses grandes vãos também, do ponto de vista de laje, tá ok. Mas quando você faz um grande vão e bota a carga nos pilares, esse grande vão você aumenta o momento no vão do pilar também. Então você vai gerar um esforço um pouco maior nos pilares. Que aí, do ponto de vista estrutural, os calculistas é que tem que falar as vantagens e desvantagens. Tudo é conta que a gente tem que fazer, tá, gente? A gente nunca que deve, principalmente o material que vocês pesquisaram, certamente é o material do próprio fabricante. Ele não vai botar os pênaltis dele lá nesse material. Mas existe alguns gargalos, né? Então, a logística de transporte é uma, né? Então, você faz essa laje na fábrica. Pode estar a 100 quilômetros da sua obra. Então, se for de um estado para outro, já tem questão de nota fiscal, ICMS, já tem algum tipo de imposto. Então, tudo é conta, tá? A gente não pode afirmar que é positivo, que é negativo, sem a gente mostrar a conta. E essa conta também tem que fazer próximo do momento que você vai executar. Porque, por exemplo, nesse momento que nós estamos vivendo hoje, com tanta dificuldade de material, ela é uma excelente opção, porque o que que leva nela, né? Aço de concreto, um compensado aí para fazer a forma. Se você for esperar um compensado para fazer a forma, você leva 60, 90 dias para chegar na sua obra, para fazer no convencional. E essa aí na fábrica o cara faz curou 28 dias, ele já está te entregando um sistema pronto, né? Olha que diferença. Lá na obra você tem que fazer escoramento, forma, armação, instalações embutidas, né? Depois você faz a concretagem, um ciclo aí que você leva aí uns 15 dias para fazer uma laje, né? E só que nesse momento você teve que fazer a aquisição desses materiais todos com antecedência, compensado 90 dias, o aço 30 dias para chegar na obra, logística de marcar concreto com concreteira. Na hora que você compra essa laje pré-moldada, você transferiu essa responsabilidade, essa preocupação de logística de insumos para ele, e quando vem para você, já vem pronta. Esse é o futuro mesmo. Eu acho que com o tempo nós vamos executar bastante, porque o volume de concreto realmente ele é bem reduzido. A laje que eu fui visitar, eu acho que apesar do vão não ser muito grande, eu acho que acabou ficando com 25 centímetros, mas eu não entendi por quê, porque não houve a explicação lá. Não ficou com os 23, ficou com 25. E esses 2 centímetros a mais encarece um pouco mais a laje. Mas alguém mais aí para poder fazer os comentários aí, pessoal? Importante aí. Professor, eu fiquei com uma dúvida no que você falou sobre as instalações aparentes. Porque, como você disse, a maioria dos materiais que a gente acha sobre isso é querendo exaltar esse material, né? É bem difícil de você achar, ainda mais que é um material que não é tão em vista, conforme ele fica mais famoso, aparece mais as pessoas falando sobre os defeitos. Mas eu vi alguns materiais falando sobre ser possível fazer tubos e dutos embutidos. Inclusive, ser possível fazer furos já depois da concretagem final. O furo eu acredito que é possível fazer, não tem porque não teria esse impedimento. Agora, embutir na laje pelo sistema, eu acho que não. Mas aí precisa, claro, tudo pode, mas aí você teria que fazer um reforço de fretagem nessa tubulação, aí você estaria trazendo uma dificuldade a mais do ponto de vista lá da logística da fábrica, né? Então, E uma coisa que você falou sobre o financeiro, acho que é um outro
defeito, claro, todos os sites que falam sobre as desvantagens não falam sobre isso, porque uma coisa que eu imagino que o Bubble Deck não foi usado mais é por causa, provavelmente, dos custos. Porque todos os lugares falam sobre a redução de custos, de tudo que você corta em escoramento, em diminuição de concreto, mas não necessariamente fala que diminui o custo geral da obra. Porque provavelmente, eu não pesquisei sobre, mas eu imagino que o custo do Bubble Deck é bem mais elevado do que o padrão. E você acaba tendo que compensar ali nas outras coisas que você não precisa gastar, né? Mas é que nem o senhor falou, acho que precisa botar no bico da caneta e varia de cada obra com cada obra. Isso. Nós, como técnicos, é isso que nós temos que fazer. E se eu fiz a conta hoje, o Bubble Deck foi vantajoso, não quer dizer que daqui a 6 meses ele vai ser, né? Então, a gente tem que sempre estar fazendo. Mas, do ponto de vista, eu imagino assim, que quanto maior for a obra, mais competitivo vai ser o Bubble Deck. Porque aí que você consegue otimizar o ciclo da concretagem, otimizar a utilização das formas metálicas para fazer o Bubble Deck, otimizar o custo de escoramento ao longo da própria obra, né? A partir do momento que você começa a reduzir o tamanho da obra, pode ser que ele passe a ficar, perder competitividade. Porque obras grandes, a questão do prazo, ela é muito importante, né? Então, no prédio que vocês mostraram aí, que houve uma redução de 4 dias em cada laje, em 30 lajes, 120 dias. Então, são 6 meses a menos de obra, né? Então, isso é muito importante, né? Então, você deixa de gastar 6 meses de muita coisa, né? Energia, mão de obra administrativa, engenheiros, e um monte de coisa que você deixa de gastar nesses 6 meses que compensa, né? A hora que você vai diminuindo a obra, aí pode passar a não ser mais competitivo. Então, tudo a gente tem que fazer conta. Agora, do ponto de vista estrutural, é fantástico a concepção, muito bacana mesmo. Até do ponto de vista de logística da obra, a obra fica muito mais limpa na execução. Agora, tem essa questão da logística, carreta, caminhão. Por exemplo, às vezes, num lugar muito apertado, né, você tem pouca mobilidade para poder fazer manobras, você pode ter dificuldade ou você pode também mudar a capacidade do seu equipamento. Às vezes, para fazer num espaço tranquilo, bem aberto, você usaria um guindaste aí de 40 toneladas. Quando você está confinado, você aumenta a sua distância e você vai passar para fazer a mesma laje, você vai ter que usar um guindaste de 70 toneladas. Então, tudo é conta que a gente tem que fazer, cada obra é uma obra, mas do ponto de vista técnico e do ponto de vista estrutural também é muito interessante essa tecnologia aí. Essa obra do SIG, ela, a parte de estruturas, terminou já tem uns 3 meses, acho que uns 2 meses, acho que foi 2 meses entre fazer, a obra foi assim, foi uma demolição, eu acompanhei um pouco lá da obra, de visita, né? Não fui responsável por nada, só visitando. Demoliram alguns pilares, fizeram algumas demolições, era um prédio meio antiquado, e demoliram tudo, botaram no chão, fizeram os pilares novamente, aproveitaram o mezanino que já tinha, e a opção pelo Bubble Deck foi a melhor opção para poder reduzir prazo de obra. Então, porque o interessante para eles lá era o prazo da obra, porque a obra entregue, eles começariam a receber o aluguel já do espaço que havia alugado, né? Então, também isso é uma coisa importante da gente ressaltar. Às vezes você até paga mais caro na estrutura, mas como você reduziu o preço, você começa a receber primeiro. Então, tudo isso é levado em consideração quando a gente faz a escolha. Agora, aquela questão que eu falei para você das alturas, isso é importante a gente definir. Quando a gente vai definir o partido estrutural, a gente tem que ver qual que é o impacto que ele tem na arquitetura, né? Então, para os prédios nossos convencionais, onde a gente está limitado a alturas, né? A gente tem, por exemplo, lá no Jardim Botânico, o gabarito é 12 metros de altura. Então, quase que você não consegue fazer 4 pavimentos. E aí você ainda tem que fazer instalações por baixo da laje.
Então, é bem complicado você distribuir isso no seu prédio, né? Que um pé direito de 2,60 é muito menos confortável que um pé direito de 2,70. Esses 10 centímetros faz muita diferença do ponto de vista do ambiente de conforto de quem vai usar. Então, como ela tem 23 centímetros de altura de mínimo, né? Aí você compara com a laje de 18, você estaria perdendo aí 5 centímetros no seu pé direito. Então, às vezes passa, às vezes não passa, né? Mas muito bom aí a apresentação de vocês, eu acho que ficou bem interessante. E aí, se puder compartilhar esse material com os colegas também, isso era importante aí, tá, gente? Beleza, professor, qual que é o endereço dessa obra lá no SIG? De repente, semana que vem eu vou passar lá e... No SIG, cara, deixa eu te falar aqui, ela é do lado do... Ó, não tem aquela papelaria ABC? Sim, conheço. Então, ela tá mais ou menos naquela direção ali, na rua de cima lá, né? No SIG você tem duas ruas principais, né? A que sai do lado do fórum e a outra lá de cima que sai do lado do... Caramba, rapaz, do lado da Câmara Legislativa. O acesso é pela rua de cima lá, mas o endereço exato eu não sei. Mas posso descobrir e falar com vocês. Mas ela está concluída já ou... Ela, Não, você vai ver lá hoje, tem a logotipo daquele plano de saúde, CACI. tá. Então, a CACI não é a dona da obra. A dona da obra é a Espaço Y. Só que ela alugou para a CACI todo esse espaço. Então, lá, a logotipo, tudo é da CACI. Então, é uma locação de 20 anos. Então, foi preparado especialmente para essa empresa que mexe com plano de saúde e clínicas. Então, o endereço dela é do lado do edifício. Tem um edifício. Eu vou tentar descobrir aqui. Eu sei bem onde é, professor. Pode deixar, eu procuro lá. Ela é uma obra, não é exatamente numa esquina, não. Parece que ela é a obra da esquina, mas não é. Ela é um L, ela tem acesso nas duas ruas, na rua principal e na rua que desce. Então a entrada é na rua que desce, mas na rua principal você já vê o predinho lá, na fachada dele tem um bris metálico, aí e está escrito CACI, certo? Não, beleza. Essa semana que vem eu dou uma passada lá. Tiago, você lá a sua atividade lá no Corpo de Bombeiros, qual que é? Você trabalha Hoje eu estou na Defesa Civil, né? Ah, A gente nós somos meio co-irmãs, né? A Defesa Civil, o staff da Defesa Civil de grande para 90% são bombeiros, né? A gente faz parte dessa atividade e nós temos um setor de engenharia ali que a gente tem acesso, nós temos credencial para poder fazer essas. E aí me utilizaria disso só para conhecer mesmo, para visitar, fazer por curiosidade mesmo, fazer uma visita lá. eu não sei, essa semana ia entrar em operação, mas eu acho que você consegue visitar sim. Bom, Professor, sim. tem outra obra sendo executada em Bubble Deck, aqui em Taguatinga, ali no Pistão Sul, é uma estrutura circular, bem no começo do Pistão Sul. Um dia eu passei lá de frente e eles estavam descarregando algumas esferas para construírem a laje em Bubble Deck. É da igreja, não? Do Templo Salomão lá? Eu não sei o que é lá, eu acho que é. Ali ao lado do CEUB, ali perto do Península? Isso. Então é a igreja mesmo, a Igreja Universal ali. Então, essa está em construção, talvez seja mais interessante nessa, né? Mais uma para eu dar uma passada. Valeu, obrigado aí, Gabriel. Bom, bacana aí, gente. Depois me encaminha esse material aí e eu vou pedir permissão, aí eu posso postar para todo mundo no blog lá, para poder todo mundo ter acesso, né? Ele estou mandando para o e-mail do senhor agora mesmo, a apresentação e o nosso paper aí. Joy. Próximo grupo aí vai falar sobre steel frame. Aline, tá baixo o seu som, Aline. Tenta aumentar aí.
Não, melhorou não. Não sei se é só eu que estou ouvindo baixo. Não era pro meu som estar saindo baixo. Acho que eu vou tentar falar mais alto. Os colegas aí estão ouvindo a Aline ou tá baixo também? Aqui tá baixo também. Vamos lá, vamos tentar, Aline. Pode compartilhar a tela aí? Tá, vou compartilhar. Tá vendo? Tá vendo? Ainda não. Agora sim. A gente vai começar a ver. Eu vou começar apresentando. Se o meu áudio estiver muito ruim, vocês avisam que aí eu vou tentar ir pro celular. Só que eu não sei se eu vou conseguir transmitir o Live Frame. Aí vai ser complicado. Tá melhor agora. Pode conseguir, pode tentar aí. Ótimo. A gente vai falar. Boa noite, antes de tudo. A gente vai falar sobre Live Frame. Tanto eu, quanto o Alisson, quanto o Orleans. O Frame, apesar dele ser novo, ele é novo somente aqui no Brasil. O steel frame, a tradução literal do steel frame, ele pode ser utilizado como estrutura de aço. A história dele basicamente, ele vem de muito tempo atrás, lá na colonização dos Estados Unidos, que eles começaram a fazer construções que eles precisavam de construções mais rápidas e com os recursos que eles tinham, no caso seria madeira. E aí a gente começa a história com o old frame, que são estruturas feitas de madeira, a gente pode traduzir para estruturas de madeira, que ele era totalmente feito de madeira. Inclusive, se for nos Estados Unidos, muitas das casas antigas elas ainda são feitas com estruturas de madeira. Mais ou menos ali em 1933, com o desenvolvimento da indústria de aço, foi criado o primeiro modelo de steel frame. Por que acontece? Houve um desenvolvimento muito grande na indústria que fez com que fosse trocado os perfis de madeira para aço. Após a Segunda Guerra Mundial, houve também um grande crescimento na economia americana, que fez com que o aço ele crescesse muito, e aí a gente substituiu pela madeira. E mais ou menos em 1990 houve uma estabilidade muito grande em relação ao preço da madeira na construção civil, que fez com que os perfis de aço fossem muito mais utilizados por serem um material muito mais em conta. Mais ou menos ali no final dos anos 90, ou no meio para o final, 25% das construções nos Estados Unidos já eram de steel frame. Se a gente for analisar, ao mesmo tempo que isso estava acontecendo pós-Segunda Guerra nos Estados Unidos, isso aconteceu também lá no Japão. Porque pós a Segunda Guerra, o Japão ficou muito destruído e muitas das casas que eram feitas de madeira, elas haviam sido bombardeadas e o fogo tinha se alastrado por conta da madeira. Então foi criada uma grande industrialização de aço lá no Japão e muitas das casas foram substituídas por aço. E eles aumentaram bastante a questão do desenvolvimento o governo japonês ele restringiu o uso de madeira porque ele era muito inflamável e aí ele começou a usar aço. Assim fez com que eles produzissem perfis bem mais leves para a construção como um substituto estrutural para a madeira. Então ele é mais leve, mas ele é mais resistente por ser aço. E acaba que ele dura mais, porque não tem o perigo de fim ou de qualquer coisa em si. Basicamente, o esqueleto do steel frame, ele é de aço. Eles são perfis de aço que eles suportam toda a estrutura, tanto do telhado quanto das paredes. O exterior e o interior, no caso, eles podem ser feitos de diversos materiais. Aqui eu vou contar de 3. O drywall, que ele é o mais utilizado por ser um material tanto mais leve quanto um material que não esquenta muito, mesmo com os termoisolantes. Nós temos também a placa cimentícia. O drywall ele também pode ser colocado como gesso cartonado, é utilizado o mesmo nome. Nós temos a placa cimentícia,
que acaba que é um material mais pesado, de cimento, é claro, mas também pode ser utilizado, ele é pregado no aço com uma manta, se eu não me engano o Alisson vai explicar isso um pouco melhor, com uma manta, as instalações, e aí é colocado, e aí depois é revestido e pintado. E temos também as chapas de aço, onde elas são utilizadas, elas são bem finas, se você trabalhar com elas, às vezes, se você não tiver com luva, que é necessário de EPI numa obra, se caso a pessoa que estiver trabalhando, ela não estiver com luvas, existe a probabilidade de você se cortar, por ser uma chapa muito fina, mas ele pode ser utilizado, normalmente quando é utilizado o revestimento, né, como sempre, mas o revestimento normalmente ele vem uma camada por cima e tem que ser utilizado, se eu não me engano, um spray ou alguma coisa em cima. Boa noite, meu nome é Alisson, né? Eu vou falar um pouquinho sobre a execução do serviço, né? Bom, com esse modelo de construção, a execução do mesmo se torna rápida e fácil para a construção, né? Possibilita uma execução de obra rápida, a seco e sem desperdícios. Aí aqui temos algumas vantagens, né? Que é material leve e fácil de instalar, eficiente, não combustível, reduzindo o risco de incêndios, mais durável e resistente, podendo chegar até 300 anos de vida útil, e pode ser construído um edifício de 4 a 5 andares. Pode passar, por favor. Aí eu vou falar um pouco sobre as etapas da construção. A primeira é a fundação, né? A construção com o sistema steel frame, ela se torna mais leve, né? Devido à sua estrutura ser leve, e com isso tem mais vantagem da fundação ser mais simples. Uma das fundações mais utilizadas é o radier, né? Que é essa aqui que está na imagem. Uma laje de concreto armado que distribui uniformemente as cargas sobre o solo. Pode passar, por favor. A estrutura. De um modo geral, todo edifício ou residência necessita de um sistema estrutural para manter a estabilidade, quando submetido às mais diversas funções em condições normais de uso. No caso dessa estrutura, use-se perfis de aço galvanizado com revestimento metálico para suportar o esforço da estrutura. Geralmente utiliza-se parabolt, que é um chumbador mecânico, né, para fazer a fixação dos perfis. Pode passar, por favor. Aí a cobertura, né? Geralmente utiliza as mesmas coberturas tradicionais usadas em outros sistemas de construções, né? No caso, tem alguns exemplos aqui. A cerâmica, a metálica, o fibrocimento, o PVC e a laje impermeabilizada, né? Que estão as imagens aqui no slide. Pode passar, por favor. Aí o fechamento externo, pode-se utilizar os seguintes componentes, né? As placas cimentícias, devido à sua durabilidade, impermeabilidade, leveza e pequena espessura. Possui grande compatibilidade com esse sistema, além de sua adaptabilidade modular, resistente a impactos e baixa condutividade térmica. Contribui para que seja um dos componentes de fechamentos mais utilizados no steel frame. A placa USB, né, que em português significa tiras de madeira orientadas, que é um painel de tiras de madeira que é bem semelhante a uma madeira compensada. E também é usado painel de alumínio, tá aqui no slide, e até drywall para fazer o fechamento externo. Pode passar, por favor. As instalações. Nas instalações de steel frame é utilizado os mesmos materiais usados em construções convencionais, né? Tendo atenção somente em caso de utilizar tubulação de cobre para água quente ou gás. Que é importante, né, utilizar os espaçadores plásticos para impedir o contato com o aço galvanizado, né, para que não haja
para não ter contato com o aço galvanizado do steel frame, para que não, ele não se... Como é que é a palavra? Eu esqueci a palavra. Para que ela não venha se deteriorar, né? Com o contato. Deixa eu só te ajudar aí nesse aspecto aí. O que você está falando é que o steel frame, a estrutura dele é aço galvanizado. Quando você usa como transporte de água quente o cobre, acho que caiu aí. Eu caí, desculpa. Deixa eu só reabrir aqui. Desculpa. Então, quando a gente usa o cobre como condutor de água quente, ele vai passar por dentro da estrutura do steel frame, dá Vou apresentar esse slide aí que você tá. Isso. Tenta dar um zoom em cima esse. Consegue dar um zoom nele aí? No caso eu teria que aumentar a imagem. Só um minuto. Deixa eu aumentar aí. Não, e no PowerPoint tem um zoom aí. Mas acaba que assim se torna mais fácil. Vou reorganizar esse aqui pra cá. Retransmite. Acredito que agora ficou maior. Nós... Não estamos vendo, não. Tá conseguindo ver, não? Não. Caiu de novo, meu Deus. Vai. Aí, isso. Ó. Então imagina aí, gente, esse tubo branco que está aí é o tubo de água quente. Não, esse é o branco na horizontal aí. Esse aqui, no caso. Isso. Esse é o tubo de água quente. Ele é o CPVC. Aí, se fosse o cobre, né? O cobre é um outro metal. Então, ele não pode metal com metal ter contato, porque acontece a tal da corrosão galvânica, né? Então, aquela pecinha verde anda com a sua. Aí, o que tem que colocar? Existe um espaçador, esse espaçador aí, plástico, para o tubo passar dentro e não ter contato com o metal do cobre com o metal galvanizado, né, que é da chapa de aço. Então, por isso que a gente tem que ter muito cuidado no steel frame, é justamente para que não haja corrosão galvânica, principalmente na água quente, quando é cobre. O PVC não tem oxidação, né? Então não teria problema. Foi só para orientar a turma aí, desculpa aí, Alisson. Tá, pode continuar. Não, professor, tá de boa. Então, é só para complementar aqui mesmo as facilidades, né, que esse sistema tem, né, que ele pode passar diretamente os canos, né, dentro da estrutura, né. No caso que vocês estão vendo aí, né, os canos, aqui o de esgoto, CPVC, né, que o professor falou, PVC marrom. E também tem outras facilidades, né, como a caixinha, né, que no caso é mais fácil, né, de colocar uma caixinha num sistema desse, né. Pode pôr lá, Lê, por favor. Aí, no caso, vou falar agora sobre isolamento termoacústico. Para um sistema de isolamento termoacústico adequado, utiliza-se para fechamentos externos e internos da parede, pode ser aplicado mantas lã de rocha, que é a primeira aqui, né? Lã de vidro, que é a segunda, lã de PET, né? E painel de EPS, que é esse daqui do meio, o terceiro aqui. Pode pular, por favor. E para fazer o fechamento interno, pode utilizar as mesmas placas de fechamento externo. Porém, para um acabamento mais impecável e elegante, pode-se utilizar placa de gesso acartonado, né? Que é essa daqui da primeira imagem. Para uso em ambiente seco, utilize-se a placa standard, que é a primeira aqui standard. Nas áreas molháveis ou úmidas, é melhor optar pelo uso da placa cimentícia. Pode pular, por favor.
No caso aqui é o acabamento, né? É a última etapa, né? O acabamento fica o mesmo de outros sistemas semelhantes, como de alvenaria e até mesmo um acabamento mais refinado. Nesse sistema de steel frame, pode complementar o uso de síndico metálico, né? Que é esse daqui, esse da segunda foto. Vinílico, né? Que é esse daqui da terceira. Ou o cimentício, né? Que já foi apresentado anteriormente. Isso. No caso, professor, esse daí dos recebimentos de serviços, eu vi que, assim, né? Como o steel frame é um sistema, ele é um sistema como outros, né? Que nós geralmente usamos, tradicionais, convencionais, ele tem que prezar, né, pelo perfeito nivelamento da fundação, como está aqui na primeira imagem, né? Que tem que estar bem retinho, tem que estar bem nivelado, né? Para que não tenha coisas futuras, né? E também pelo esquadro da fundação, né? Porque como esse sistema tem pouca maleabilidade para ajuste na obra, desvio da fundação é uma interferência a ser evitada, né? No caso aí. Como em outros sistemas de construções convencionais, temos que ter essa atenção redobrada do nivelamento e esquadro da fundação. Vai finalizar isso, se quiser complementar com alguma coisa. Boa noite. Como é que tá meu áudio aí? Tá bom. Bom, beleza. Eu vou dar uma pequena introdução sobre o que eu encontrei, sobre fiscalização, né? Existe um código de obras que ele deve ser estudado juntamente com as leis do plano diretor de cada município. Aí esse código ele engloba alguns aspectos como a taxa de ocupação, o coeficiente de aproveitamento do lote e essas coisas. Isso tudo é essencial para ter a concepção correta do futuro projeto. Aí o código de obras varia de lugar para lugar, né? Aqui no DF, a última atualização do código de obras para o DF foi feita em 2015. Ele, juntamente com as normas técnicas, que são definidos os procedimentos para aprovação dos projetos, as licenças para execução nas obras, a fiscalização e as execuções. Aí, aí das obras, as aplicações que não seguem a lei e as diretrizes que tem nesse código de obras, o dono da obra ele é penalizado, né? Caso haja descumprimento da lei. Aí o steel frame, como ele ainda não tem uma normatização específica na NBR, quem vai definir os esquemas básicos para ele seguir vai ser o SINAT, que é o Sistema Nacional de Avaliações Técnicas. Só que tem um comitê que ele tá estudando, está em discussão um texto para ver se eles conseguem criar essa normatização na NBR. Desde 2019, se eu não me engano, que tem esse texto que eles estão tentando aprovar. Aí, como é que funciona o SINAT? O SINAT entra em uma ação, geralmente, quando tem um sistema novo, onde ainda não tem as normas técnicas prescritas, visando a harmonização de procedimentos para avaliação técnica desses novos produtos na construção. Se não tem na NBR, aí quem toma frente é o SINAT. Aí o SINAT desenvolveu, a respeito do steel frame, ele desenvolveu uma diretriz de número 3, que está lá, de número 3 de 2012. Resumindo, essa diretriz, ela aborda desde o isolamento térmico, como as placas de lã, como o Alisson falou, placas de rocha, aborda a impermeabilização das mantas, igual ele falou também, dos pré-fabricadas sem ser na obra, ou então membranas montadas no local da obra. Fala também sobre sistema de fixação dos parafusos, fala dos chumbadores, fixação de treliças, fixação das tesouras,
fixação dos perfis, fala também das placas de OBS, sobre o drywall, aí só que ele dá uma sequência cronológica, né, de cada etapa que deve ser seguida. Não sendo necessariamente obrigatório seguir todas essas etapas. Ele também fala sobre, desde o contraventamento, né, de isolamento térmico do início da obra. Deixa eu ver o que mais. E também do acabamento, falando da pintura, revestimento cerâmica, etc. Também, né, o SINAT também é outra diretriz dele que ele aborda, é a diretriz de número 9, que resumidamente ela fala sobre vedação, dos fechamentos com chapas, dos revestimentos com argamassa, resumidamente é sobre vedação, só que com produtos não estruturais, com materiais não estruturais, igual, se eu não me engano, estava no slide 10 e no slide 11, igual eles mostraram. Pode passar, Aline, por favor. Como ele não tem uma normatização específica na NBR, mas só que como é uma construção feita de aço, tem algumas... Na NBR tem algumas especificações sobre construções em aço, só não tem especificamente uma só para steel frame. Aí, algumas das principais, né, que eu separei aqui, que é a NBR 14762, de 2010, que ela fala sobre os requisitos que devem ser respeitados quanto ao dimensionamento em temperatura ambiente de estruturas de aço formadas a frio, empregados na base estrutural dos edifícios. Aí, a NBR 15253, de 2014, eu resumi mais ou menos ela também, porque são 24 páginas. Cada norma dessa aí são mais ou menos isso. Aí eu meio que fiz um resumo do que mais ou menos está falando lá. Só que tem muita coisa, tem desde cálculo estrutural, aí essa 15253 de 2014, o objetivo dela é estabelecer ensaios para os perfis com revestimento metálico para painéis reticulados destinados à execução de paredes com função estrutural. Aí aqui ela já entra aquele OBS, né? OBS, se eu não me engano, que o Alisson falou. Aí ele fala também de estruturas entre pisos, telhados e as fachadas das edificações. Já a NBR 6355 de 2012, ela fala sobre a padronização, onde as espessuras das chapas devem conter mais ou menos 1,50 milímetros a 4,75. Ela especificamente é só uma padronização. A NBR 14762 ela é sobre dimensionamento e a 6355 é só sobre padronização dos perfis. Aí também tem a NBR 15217 de 2018, que é mais recente, que ela fala sobre os ensaios para perfilados dos sistemas construtivos de gesso, drywall, igual eles falaram, para montagem das paredes, dos forros, dos revestimentos internos, e também não são estruturais. E é isso. Ok. Alguém aí tem algum comentário para fazer? Já viu uma obra steel frame? Ninguém? Eu já vi, mas foi só no Senai, então não em obra física, digamos assim. No Senai? Sim. Pô, mas então conta para nós aí. O Senai, ele tem cursos de leg steel frame, assim como o acartonado. Então, quando você faz o edificações, acaba que você pega um pouquinho de drywall e steel frame. Tem laboratório lá para montar? Como é que... Sim, o laboratório lá a gente monta. A gente, inclusive, utiliza as pistolas de pressão para poder colocar os pregos e a gente faz tudinho. E depois a melhor parte, que é destruir. É muito bom. Bacana. Mas
A única desvantagem que eu vejo do steel frame é a questão do... Mesmo ela sendo muito resistente, se uma pessoa, por exemplo, der um soco na parede muito forte ou um chute ou qualquer coisa assim, existe o perigo dela se romper, mas é fácil de se resolver se for acartonado. Agora, se fosse cimentício, também não, aí é mais tranquilo. Mas ninguém também sai dando soco nas paredes aí, né? Não, mas o ruim é que o Brasil, ele não tem mão de obra para isso. Por exemplo, aqui em casa a gente pensou de fazer acartonado com light steel frame, é claro. Só que não tinha mão de obra. Porque a mão de obra ela é muito escassa. Ele é bem E específico. acaba que nos Estados Unidos e no Canadá eles utilizam basicamente só isso. Todas as casas basicamente lá são steel frame. É muito raro você ver uma casa de tijolo e tal. Pessoal, assim, a gente não é para confundir o steel frame com o gesso acartonado divisórias, como divisórias, tá? O steel frame é uma estrutura autoportante, então a imagem da casa aí, por exemplo, vocês estão vendo, toda a estrutura é em perfis leves, mas ela tem, a parede resiste a todos os esforços, né? Resiste ao esforço do vento, resiste ao esforço do telhado. Parede de drywall seria as divisórias internas, que pode ser, se tem lá o seu concreto normal, né? Parede, viga e laje, as suas alvenarias, aí a alvenaria de divisória seria o gesso acartonado, que não tem função estrutural. Não é o caso, tá? Nós estamos querendo propor com o trabalho era falar sobre a estrutura steel frame, e ela é uma estrutura que é toda parafusada, né? Então a gente tem que ter cuidado, inclusive com a compra, a escolha desses parafusos, não parafuso adequado. Parafusos específicos. Eles têm uma pontinha diferente. Né? Não é nem só a ponta, é a liga metálica, né, do parafuso para que não haja corrosão galvânica. A mesma coisa que a gente falou do cobre e do perfil galvanizado, o parafuso também é uma liga metálica diferente, mas no caso, para fazer o steel frame, ele é uma liga metálica compatível com a liga metálica do steel frame. Se você usar um parafuso errado, pode haver a corrosão galvânica e aí o parafuso oxidar e ele partir, né? Ou haver uma corrosão galvânica se a perda for do perfil metálico, né? O parafuso soltar ali, ficar frouxo e aí você perder a estrutura. A estrutura ela tem que ter uma rigidez, né? Se o parafuso houver uma oxidação, aquele buraco dilatar ali do parafuso, né, onde ele entrou, por conta de corrosão, então você está perdendo estabilidade na estrutura. É uma estrutura muito leve e até eu já vi predinhos executados de até 3 pavimentos, mas na literatura a gente encontra que pode ir até 5 pavimentos. Mas efetivamente eu ainda não vi. Mas lá em São Paulo, tem bastante casas grandes, casas de luxo com 2, 3 pavimentos, feita na estrutura steel frame. E aí existe na parte externa todo um tratamento, né? Não é somente a placa cimentícia. Vai uma manta impermeabilizadora, né? E por baixo da placa cimentícia. Então existe todo um processo que tecnicamente já foi testado. E às vezes aqui no Brasil a gente elimina alguma parte do processo e aí depois lá na obra dá uma patologia. Tá? Mas bacana aí a apresentação, o assunto. Alguns dos colegas aí têm alguma coisa para falar? Alguém mais? Importante participar, gente. Professor, só uma dúvida. A gente não usa mais isso realmente é por falta de capacidade técnica da mão de obra, porque eu já tive experiência, eu já vi muito isso, eu morei um tempo nos Estados Unidos, eu já vi muitos lá, principalmente com madeira e o steel frame, né? Assim, a velocidade de execução dessas obras pequenas lá
residência e pequenos comércios é absurdo. É coisa de um mês ele está com a casa pronta, né? O americano é muito industrializado, isso é muito legal. Nós estamos bastante distante dele nesse aspecto, né? Mesmo as grandes obras deles são muito industrializadas, né? E nós ainda estamos bem, nossa mão de obra relativamente comparada com eles é bem mais barata e os nossos insumos também, comparado com os insumos que eles usam, são mais baratos. Então, acaba que a gente, para dar o passo maior para a industrialização, nós temos preguiça, vamos dizer, né? Então, existe a questão também do custo-benefício, porque se a gente for analisar, quanto mais rápida uma obra mais barato fica para o cliente, porque ele paga o pedreiro, o mestre ou o engenheiro por, muitas vezes, carga horária. Então, acaba que existem muitos pedreiros, por exemplo, que eles não querem, porque quando eles estavam trabalhando aqui em casa, eu falei, gente, eu vejo um curso para vocês de steel frame, passo 1 mês, 2 meses para aprender no Senai e a gente vem para cá e trabalha. E ele falou, não vale a pena, porque eu prefiro pegar uma obra de mais tempo, porque acaba que ganha mais. E eu olhei isso e falei, gente, não, às vezes pode não ser preguiça, pode ser também a questão de ser algo muito fácil, algo muito simples de ser trabalhado. a cultura nossa atrapalha um pouco, né? Assim, existe um certo preconceito, inclusive do cliente que vai receber uma casa. Nos edifícios comerciais, não. Comercial já é bem difundido. Mas no residencial, a pessoa tem um certo preconceito com o tipo de casa, porque acha que vai dar um soco e vai vazar a parede. Então, mas não é para isso, né? Então, a gente tem a questão cultural também, né? Que é um complicador. Exato. Tiago, você morou quanto tempo nos Estados Unidos? Eu fiquei 4 anos lá. Trabalhando lá? Por lá? Sim, eu fui em missão oficial aqui pelo Corpo de Bombeiros, fiquei 4 anos lá. Ah, bacana. Então você foi assim mais com treinamento mesmo lá, né? Educativo? Sim, foi bem um negócio bem profissional, né? Mas assim, por curiosidade, observação, eu vi muito, né? Eu vi as obras serem executadas. É muito rápido. Normalmente, assim, na grande maioria, é aquele esqueleto de madeira, né? O wood frame, assim, e uma velocidade absurda. Coisa de um mês e meio, a casa estava pronta, entregue. Eles fazem o que eles chamam de, depois que eles botam a manta isolante, eles fazem o que eles chamam de veneer, né? É uma capa, normalmente tijolinho, é só uma casca mesmo. Uhum. Tanto que os incêndios florestais que eu visitei lá, que normalmente avançavam, pegavam residência, ficava só essa casca em pé e queimava todo o interior da casa. Era bem interessante quando a gente ia para operação lá, era bem interessante. O americano, canadense e no sul do Brasil usa um pouco, né, também, né? Mas nós também temos uma dificuldade no Brasil com relação à madeira, né? A madeira, o nosso país muito tropical, clima variado, a madeira tem que ser muito bem trabalhada para que não, as deformações são maiores aqui, né? A nossa variação de umidade é muito grande. E o americano já é um clima mais temperado, né? Então a variação de umidade ali é muito mais constante em algumas áreas. E na verdade é assim, eles começaram com isso há muitos anos, né? E a gente ainda faz bastante coisa muito artesanal. E eles são muito focados no industrializado, né? E essa casa aí que o Thiago falou que fica pronta em 1 mês e meio é com um pouco, 3, 4, 5 pessoas trabalhando, fica pronta. Aqui a gente bota 200 pessoas e não fica pronta. A gente gosta de fazer força, né? Mas, gente, ó, bacana aí. Na próxima aula, o assunto vai ser aí o wood frame, que tem semelhança com o steel frame. Então, a gente tem a expectativa aí para fazer a comparação aí com o steel frame para a próxima aula, né? O grupo, quem é que vai apresentar? Quem que está aqui que vai fazer a parte do wood frame, que está na turma? Sou eu, Gabriel, Lucas e a Larissa. Então, a expectativa é alta, viu, Gabriel? Então era isso, pessoal. Eu vou
A partir do material que vocês me enviaram, eu vou compartilhar lá no blog com todo mundo. Eu gravei a